absolutos, bom dia, bom dia. Ontem não foi um dia bom pra mim. Infelizmente não foi. Eu orei a Deus bastante, muito, mas não foi um dia bom pra mim. Vamos ver o que Deus vai fazer pra nós hoje, né, na data de hoje, o que Deus vai permitir que aconteça, se Deus vai, né, tocar no coração de alguém pra falar uma palavra boa, pra ter uma conversa boa, pra me vender, tocar no coração de alguém pra vir comprar, pra me pagar. Então, gente, ontem não foi um dia bom, mas nós estamos vivos enquanto há vida, há esperança, né? Nós estamos aqui lendo o Antigo Testamento, você começa do começo. Nós estamos no livro de Josué para conhecer mais de Deus, do poder de Deus, porque Deus não muda, Ele é o mesmo. Então, o poder é todo dele, a glória é todo dele, a santificação é todo dele e o mérito é todo de Deus, Pai de Jesus Cristo. É este Deus que eu cultuo, Pai de Jesus. Este Deus é para quem que eu converso, que eu oro. Se ele me escuta, eu não sei, mas eu oro. Eu tenho problemas, sou uma pessoa que, né, pecadora, sou uma pessoa pecadora. Peco todos os dias, peco todos os dias, mas todos os dias eu oro a Deus, Pai de Jesus, porque eu tenho fé nele, eu confio nele, e para mim ele é minha família, ele é o meu calento. Eu posso falar coisas agressivas, posso ser agressiva em algum momento, posso falar coisas horríveis, mas eu me arrependo depois, eu peço perdão a Deus. Não sei se Ele me perdoa, mas continuo pedindo perdão e continuo falando com Ele. Então, vamos aqui no capítulo, nós estamos no livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 22, versículo 1. Então, Josué convocou os Rubenitas. Rubenitas eram filhos de Ruben. Os Gaditas, filhos de Gades, e a meia tribo de Manassés. Versículo 2. E lhe disse: vocês fizeram tudo o que Moisés, o servo de Jeová. Você lembra que Deus matou Moisés, né? Mas mesmo assim ele continuou sendo servo de Deus. Deus continuou amando Moisés, mesmo ele cometendo um ato que Deus não gostou e matou ele. Vocês fizeram tudo o que Moisés, o servo de Jeová, lhes ordenou, e obedeceram a minha voz em tudo o que lhes ordenei. Versículo 3. Não abandonaram os seus irmãos durante todo esse tempo até o dia de hoje. Hoje que eu estou aqui? Não. Hoje, aquela época. E cumpriram um mandamento de Jeová, seu Deus. Versículo 4. Agora, Jeová, o seu Deus, deu descanso aos seus. Jeová deu descanso aos seus irmãos, assim como lhes prometeu. Portanto, vocês podem voltar para suas tendas na terra que Moisés, o servo de Jeová, lhes deu como propriedade no outro lado do rio Jordão. Versículo 5. Mas obedeçam cuidadosamente ao mandamento e à lei que Moisés, o servo de Jeová, lhes deu, amando a Jeová, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos, guardando os seus mandamentos, apegando-se a ele e servindo de todo o seu coração e de toda a sua alma. Versículo 6. Então Josué os abençoou e os dispensou, falou que ele podia ir embora, e eles voltaram para as suas tendas do outro lado do rio Jordão. Versículo 7. A meia tribo de Manassés, Moisés tinha dado uma herança em Baçã, e outra meia tribo, Josué deu terras no lado oeste do rio Jordão, junto aos seus irmãos. E quando Josué os mandou de volta para as suas tendas, Josué os abençoou. Versículo 8. E lhes disse: voltem às suas tendas com muitas riquezas e com muitíssimos rebanhos, com prata, com ouro, com cobre, com ferro e com roupas em quantidade muito grande. Repartam com seus irmãos e o despojo dos seus inimigos. Repartam com seus irmãos o despojo dos seus inimigos, porque eles guerrearam contra, que Deus mandou guerrear contra
outras tribos, né, outras cidades que adoravam a outros deuses, e Deus mandava eles pegarem a prata, ouro, roupa, tudo para eles. Deus deixava eles pegarem. Algumas coisas Deus proibia de pegar. Se pegasse, ia pro morrer. Versículo 20. Versículo 10. Versículo 9. Depois disso, os Rubenitas, os Gaditas e o meio tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, lá na terra de Canaã, e retornaram para a terra de Gileade, a terra que receberam para tomar posse, e se estabeleceram segundo a ordem de Jeová por meio de Moisés. Versículo 10. Quando chegaram à região do rio Jordão, na terra de Canaã, os Rubenitas, que era filho de Ruben, os Gaditas, que é filho de Gades, e a meia tribo de Manassés, construíram um altar ali junto ao rio Jordão, um altar grande e impressionante. Versículo 11. Mais tarde, os outros israelitas souberam disso e disseram: vejam, os Rubenitas, os filhos de Rubens, os Gaditas, os filhos de Gades, e a meia tribo de Manassés construíram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região do rio Jordão, lá no lado que pertence aos israelitas. Versículo 12. Quando os israelitas ouviram isso, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Siló, a fim de guerrear contra eles. Versículo 13. Então os israelitas enviaram Finéias, que era filho de Eleazar, o sacerdote, filho de Arão, aos Rubenitas, filhos de Ruben, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade. Versículo 14. Bem como 10 maiorais com ele, um maioral de casa paterna de todas as tribos de Israel, cada um deles sendo cabeça da sua casa paterna entre os milhares de Israel. Versículo 15. Quando chegaram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade, eles lhes disseram. Versículo 16. Assim diz toda a Assembleia de Jeová: por que vocês cometeram esse ato de infidelidade contra o Deus de Israel? Vocês deixaram hoje de seguir a Jeová, construindo para vocês um altar e se rebelando contra Jeová. Versículo 17. Não nos bastou o erro cometido em Peor? Até hoje não nos purificamos daquele erro lá em Peor, apesar de uma praga ter vindo sobre a Assembleia de Jeová? Versículo 18. E agora vocês querem deixar de seguir Jeová? Se hoje vocês se rebelarem contra Jeová, então amanhã Jeová ficará indignado com toda a Assembleia de Israel. Versículo 19. Agora, se é porque a terra que vocês receberam como propriedade é impura, atravessem para o outro lado do rio Jordão, para a terra que pertence a Jeová, onde fica o tabernáculo de Jeová. Estabeleçam-se no nosso meio, mas não se rebelem contra Jeová, nem nos tornem rebeldes por construírem para vocês um altar, além do altar de Jeová, que é o nosso Deus. Versículo 20. Quando Acã, que era filho de Zera, cometeu um ato de infidelidade com relação ao que era condenado à destruição, não houve indignação contra toda a Assembleia de Israel? Vocês lembram disso? E ele não foi o único homem a morrer por causa do erro que ele cometeu contra Deus? Versículo 21. Então os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés disseram respostas aos cabeças dos milhares de Israel. Versículo 22. O Deus dos deuses, Jeová. O Deus dos deuses, Jeová. Ele sabe. Israel também saberá. Se formos rebeldes, se formos infiéis a Jeová, que ele não nos poupe nesse dia. Ele pode matar todo mundo. No versículo 22 ele diz isso. Muitas vezes eu digo isso, porque às vezes a pessoa te julga e você não está sendo infiel a Deus. Deus conhece seu coração, Deus conhece a forma que você está falando e o que você está pensando.
Versículo 23. Se construirmos para nós um altar para deixarmos de seguir a Jeová e para fazermos nele oferendas queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios de participações e queumum, Jeová exigirá punição. Versículo 24. Não. Nós fizemos isso por receio, medo de que, no futuro, seus filhos digam aos nossos filhos: o que vocês têm a ver com Jeová, o Deus de Israel, hein? Versículo 25. Jeová pôs o rio Jordão como limite entre nós e vocês, os Rubenitas, os Gaditas. Vocês não têm parte alguma em Jeová, e seus filhos impedirão os nossos filhos de adorar Jeová. Versículo 26. Por isso dissemos: vamos construir sem falta um altar para nós, não para ofertas queimadas e nem para sacrifícios. Versículo 27. Mas para ser testemunha entre nós e vocês, e entre os nossos descendentes e os descendentes de vocês, de que realizaremos nosso serviço a Jeová diante dele, com nossas ofertas queimadas, nossos sacrifícios de participação em comum e outros sacrifícios, para que os seus filhos não digam nossos filhos no futuro: vocês não têm parte alguma em Jeová. Versículo 28. Por causa disso dissemos: caso os israelitas que moram lá do outro lado do Rio Jordão digam isso a nós e aos nossos filhos, nossos descendentes futuros, então diremos: vejam a réplica do altar de Jeová feita pelos nossos antepassados, não para ofertas queimadas, nem para sacrifícios, mas para ser testemunha entre nós e vocês. Versículo 29. Jamais nos rebelamos contra Jeová, nem deixaremos de hoje de seguir a Jeová, construindo um altar para ofertas queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios, além do altar de Jeová, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Versículo 30. Quando o sacerdote Finéias, os maiorais da Assembleia e os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras ditas pelos descendentes de Ruben, de Gade e de Manassés, ficaram satisfeitos. Versículo 31. Assim Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, que era filho de Arão, que Deus matou, disse aos descendentes de Ruben, de Gade e de Manassés: hoje sabemos que Jeová está no nosso meio, porque vocês não cometeram esse ato de infidelidade contra Jeová. Agora vocês livraram os israelitas das mãos de Deus, de Jeová. Versículo 32. Então Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, que era filho de Arão, e os maiorais deixaram os Rubenitas, os Gaditas e a terra de Gileade, e voltaram para a terra de Canaã, levando a informação aos outros israelitas. Versículo 33. E os israelitas ficaram satisfeitos com o relato. Os israelitas então louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra os Rubenitas e os Gaditas para destruir a terra em que eles moravam, que eles também eram descendentes de Israel. Versículo 34. Então os Rubenitas e os Gaditas deram um nome ao altar, porque ele é testemunha entre nós de que Jeová, que é Deus Pai de Jesus, é o verdadeiro Deus.